com bilhões desviados, idosos enganados e servidores suspeitos no topo, o que ainda falta para ver alguém ser preso de verdade. No vídeo de hoje, o delegado da polícia irá explicar como estão as investigações sobre a fraude bilionária do INSS e o que está sendo feito. Fique até o final para ver como vai funcionar e veja as declarações do novo presidente do INSS sobre o reembolso de descontos indevidos. No entanto, infelizmente, a gente não avançou tanto na governança do Instituto Nacional de Seguridade Social. A gente percebe que ainda temos muitas falhas, muitas aberturas para o cometimento do crime. E essa operação acabou demonstrando isso de uma maneira muito considerável. Essa investigação ela tem início, de fato, há alguns anos. Desde 2003, vou tentar traçar aqui, presidente, uma linha do tempo, para que os senhores entendam bem como isso começa. A gente tem ali em 2023, já 23, maio de 2023, a gente tem os primeiros inquéritos chegando à Polícia Federal. E, obviamente, quando a gente fala de inquéritos de 2023, os fatos são pretéritos, né? Muitas vezes eles demoram, às vezes anos, passam por uma auditoria do INSS, vão para o Ministério Público, muitas vezes percorrem um caminho que atrasa e muitas vezes inviabiliza a investigação, né? Porque a investigação, para ser bem feita, ela tem que estar muito próxima dos fatos, né? Para a gente conseguir fazer a reprodução, conseguir elementos de prova em relação a essas provas, a esses fatos. E passa para 6,3 bilhões de reais. E assim, o recorte é importante, gente. Por quê? Porque a gente tem que ter foco na investigação, a gente tem que ter um objetivo delimitado. O que faz? Quantas associações? A gente tem cerca de 30. Por que são 11 entidades que são escolhidas para a CGU, pela CGU? Essas 11 entidades, foi um critério técnico, elas representam 90% dos descontos associativos. Foi um trabalho assim, árduo da CGU. A CGU foi a campo nas 27 unidades da federação, ouviu bastante gente, em cada estado era uma média de 50, 52 pessoas, e desses levantamentos, 97,6% afirmaram não ter autorizado os descontos. 95,9% disseram que sequer faziam parte ou já tinham ouvido falar daquelas entidades. Então, ficava muito claro ali os indícios de falsificação de assinaturas, e principalmente a CGU teve um trabalho, tem pessoas que moram numa região no interior do Amazonas, que para a sede da dita associação, ela teria que se deslocar por cerca de 27 horas. São pessoas que nunca saíram, idosos, que não têm nem capacidade de locomoção. No relatório da CGU fica muito claro que aquilo ali não era razoável, que aquelas pessoas provavelmente não teriam feito essa inscrição para ter direito a esse desconto. E aí eles falam lá, e a documentação, a sede das entidades, muitas vezes não tinha uma estrutura mínima nem para receber 1/1000 daquelas pessoas que se diziam associadas. A documentação apresentada pelas entidades era frequentemente inválida ou ausente, as assinaturas e registros de adesão, em geral, falsificados. Os idosos tinham dificuldade de acesso à informação digital e deslocamento físico, e por isso também tinham maior suscetibilidade à manipulação por parte das associações. A fiscalização e responsabilização das entidades envolvidas e o ressarcimento aos beneficiários. Nas investigações e levantamentos em fontes abertas, ficava claro ali o envolvimento de um diretor especificamente com uma das entidades. Ele chega a ir a um evento público de uma dessas entidades, que mostrava claramente a relação pessoal dele com essas entidades. E a gente tem também, nesse momento, já uma fiscalização em curso com um relatório produzido pela CGU e pelo próprio TCU, que toma algumas medidas cautelares
recomendações a serem seguidas pelo INSS. A gente tem as investigações aí pelos estados de São Paulo, Ceará, Distrito Federal, Sergipe, Minas Gerais, e tem esses inquéritos nos estados, eles têm por objetivo, têm como foco as entidades, né? Como essas entidades funcionavam, quem são essas pessoas das entidades, como isso configura para se realizar esses crimes. E a deflagração, ela ocorreu no último dia 23 de maio, né, coincidente, no último dia 23 de abril, me desculpem, dia de São Jorge. Essa operação estava programada para dezembro, mas, enfim, a gente não conseguiu fazer em dezembro, porque... Então, nós temos, na verdade, grandes números apontados pela operação da Polícia Federal do Sem Desconto, como falado inicialmente, dizendo que pode alcançar 4 milhões e 100 mil aposentados e pensionistas esse tipo de fraude. Mas o INSS não se quedou somente para poder verificar essas entidades que tinham um indício de fraude. A gente entendeu por bem abrir um pente fino, colocar a limpo toda e qualquer relação de entidade associativa. E a gente abriu a consulta de vínculos, a consulta de descontos para 9 milhões de aposentados e pensionistas. 9 milhões foram alertados no aplicativo Meu INSS de que tinham desconto, para que eles conferissem um alerta para que ele pudesse olhar efetivamente se esse desconto foi devido ou não. Então, a gente não se limitou a 16 entidades como na operação da Polícia Federal. Fomos além. 41 instituições que têm acordo de cooperação, que realizaram um desconto, estão sendo passado a limpo com o auxílio dos nossos segurados. E qual é a ideia até então? Um número que chama a atenção, que a gente ampliou de 4.100 para 9 milhões e 200 mil pessoas para poder verificar, é que realmente 2 milhões, quase 2 milhões e 100 apontam que esse desconto é indevido, mas 6 milhões de pessoas tiveram acesso a essa consulta no aplicativo Meu INSS, se aquele desconto era devido ou não. Desses 6 milhões, 2 milhões sinalizaram, 2 milhões não tinham qualquer desconto, mas 2 milhões ficaram calados, não quiseram apontar para a gente se aquele desconto era válido ou não. Tem mais de 50 mil respostas hoje das entidades, muitas juntando que houve já um litígio judicial entre ela e o nosso aposentado e pensionista, e houve um pagamento em ação judicial, com ressarcimento integral aos aposentados. Essa é a grande maioria das respostas de mais de 50 mil pedidos feitos pelos nossos aposentados e pensionistas. Ou seja, quando ele tinha um desconto, ele procurou o Poder Judiciário e o Judiciário efetivamente condenou a instituição e a instituição fez o ressarcimento. Quanto ao reconhecimento de que ele não tem a documentação, apenas 4 agora, atualizando de quinta para cá, mais um caso, houve o reconhecimento de que não houve efetivamente não tinha a documentação comprobatória desse desconto. Então, isso é uma questão bem importante para a gente verificar que as instituições, apesar de ainda terem mais de uma semana com um prazo, talvez esteja buscando nos seus arquivos, buscando a documentação comprobatória, e, por enquanto, apenas 4 tiveram a certeza de que aquele desconto foi indevido. Uma questão de cronograma de pagamento. Nós, como falado e como está, inclusive, na tela de vocês, nós temos 3 momentos para poder fazer esse pagamento. O primeiro começa hoje, com essa devolução de 292 milhões de reais aos nossos beneficiários, daquele valor retido no mês passado, não repassado para as entidades e que serão devolvidos a partir desse mês, a partir de hoje. Importante salientar que isso não se restringe às instituições que são objeto de investigação. Todas as 41, não haverá mais desconto associativo perdurando nesse período. Ou seja, todos os descontos associativos serão devolvidos a partir desse mês. E nenhum outro desconto, por enquanto, será feito no contra-cheque ou na folha de pagamento dos nossos segurados. Esse é o primeiro período.
O segundo período, e daí é uma situação de que a instituição tem 15 dias úteis para poder juntar a documentação ou realizar o pagamento. Quando ela realiza o pagamento, ela não realiza o pagamento direto ao nosso segurado, para evitar outro golpe, de que ele caia tendo que informar PIX, CPF, conta bancária. Ele faz o pagamento através de uma guia para o INSS e o INSS inclui na próxima folha. Não fazendo o pagamento, não fazendo a comprovação de que o vínculo era regular, o INSS vai ressarcir. Quando? No menor prazo possível. A gente precisa efetivamente acabar o primeiro ciclo de contestações para a gente ter um montante, para a gente verificar a quantidade de dinheiro e pessoas lesadas. A gente verifica que valores e tempos são muito diferentes de associação para associação. E também, agora começa um ciclo de requerimentos pessoais. Acho que nas primeiras semanas, que é quando ocorre uma corrida para esse tipo de pedido, a gente já consegue levantar realmente em projeção quantas pessoas foram objeto de fraude e o tamanho, o montante do valor a ser indenizado. Congresso Nacional, vocês viram que semana passada foi um tema discutido se esses descontos deveriam ou não continuar sendo mediados pelo INSS. Não é uma decisão ainda tomada, se precisa ou não, há posicionamentos contrários e favoráveis. O que eu posso garantir é que, se retornar, não pode ser frouxo a fiscalização como foi. Não pode o INSS assinar acordos de cooperação técnica com bandidos. Não pode sentar à mesa. Não pode adentrar ao INSS pessoas sem qualificação que queiram simplesmente cometer golpes contra nossos aposentados e pensionistas. Agora eu te pergunto, isso é combate a fraudes ou perseguição contra quem mais precisa? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se esse vídeo te esclareceu, deixe o like para o conteúdo ajudar mais pessoas e se inscreva no canal. A gente segue de olho por você. Eu sou a Central de Notícias e até o próximo vídeo.